Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nádia e estou aqui para explicar Mate 2 do sexto ano, ok? Vamos olhar agora na nossa apostila o módulo 7. E o que o módulo 7 fala? O módulo 7 fala sobre semelhança de figuras planas. Observe que eu vou colocar aqui uma explicação sobre semelhanças de figuras. As figuras são semelhantes quando ela tem a mesma forma com medidas correspondentes congruentes, ou seja, quando uma é uma ampliação ou redução da outra. Isso significa que existe uma proporção constante entre elas, sem ocorrência de deformação. A figura final e a figura original são chamadas de figuras semelhantes. Galera, o que eu estou querendo dizer com isso? É que para que elas sejam semelhantes, eu preciso ter duas figuras para comparar, certo? E dessas duas figuras, eu comparando se elas são semelhantes ou não, elas não necessariamente precisam ter medidas iguais para serem semelhantes. Elas precisam ter medidas proporcionais. Elas precisam não perder a sua característica, como se eu tivesse duas fotos de uma mesma pessoa, só que de tamanhos diferentes, mas continua sendo a mesma pessoa, certo? Com as mesmas características, com a roupa, o cabelo, os olhos e assim sucessivamente. Vamos observar agora as principais características para que eu identifique se duas figuras são semelhantes. Bem, duas figuras geometricamente desiguais, elas têm as mesmas medidas, todas iguais, certo? As semelhantes, elas não necessariamente precisam ter as mesmas medidas. Eu posso ter uma redução e uma ampliação de duas figuras, mas que são semelhantes proporcionalmente, ok? Aqui eu tenho dois quadrados e continuo tendo dois quadrados, um menor e um maior, só que as medidas são proporcionais. A mesma coisa, a ampliação do mesma figura. Ela continua sendo um quadrado, ela só foi o quê? Ampliada. Vamos ver alguns exemplos. Eu tenho aqui o primeiro exemplo que mostra a semelhança na ampliação do quadrado A para o quadrado B. Ou seja, o B é uma ampliação do A e o A é uma redução do B. Como é que eu faço essa definição? Através de suas medidas que está sendo apresentada aqui. Elas estão, a redução está 2 centímetros, a ampliação está 4. Não dobrou de tamanho? Então, quer dizer que todos os lados do meu quadrado são 4, proporcionalmente. E aqui, a redução não é 2 centímetros? Proporcionalmente, 2 centímetros em todos os lados. A proporcionalidade, ela apresenta de acordo com a redução de algo ampliado ou a ampliação de algo reduzido, proporcionalmente. 2. Vou ampliar a figura. 5. Não é proporcional. Para ser proporcional, eu digo ou que ela é 4, ou que ela é 6, ou que ela é 8. Tem que ser proporcional à medida anterior, ok? Vamos ver outro caso. Duas figuras são semelhantes se tiverem a mesma forma. Então, as três figuras são semelhantes. A figura 1 e 3 são geometricamente desiguais, ou seja, além de serem semelhantes, elas se tornam praticamente iguais pelas suas, não só características, como também pelo seu tamanho. Já a figura 2, elas são semelhantes em suas características e sua proporcionalidade. Por quê? Porque o tamanho do meu comprimento e largura é proporcional à figura que está aqui, ampliada. Agora, se eu tivesse ampliado a figura de forma que a medida aqui é 3 e 1, e a ampliação fosse 5 e 7, esta ampliação não é proporcional. Então, se não existe proporcionalidade entre essas duas figuras, eu não posso classificá-las como semelhantes, ok? Para que elas sejam semelhantes, aqui eu falei que era 3 e 1, então aqui pode ser 6 e 3, e assim sucessivamente. Vamos ver outro caso. A semelhança da figura A e B. O retângulo B é uma redução do retângulo A.
Para calcular a semelhança na redução da figura, teremos que dividir o comprimento e a largura proporcionalmente. Neste caso, foi dividido por 2, ou seja, simplificado. Então, olha, eu tenho o retângulo A e o retângulo B. Eu digo que o retângulo B é uma redução do A e eu digo que o A é uma ampliação do B. Por que eu estou dizendo isso? Através das minhas medidas e suas características. Primeiro, são 2 retângulos. Segundo, as suas medidas são proporcionais. Eu tenho uma ampliação dobrando as minhas 2 medidas. Eu tenho uma aqui reduzindo as medidas. Olha, eu dobrando as medidas. De 2 foi para 4. De 6 foi para 12. E agora reduzindo essas medidas de forma que elas continuem semelhantes. De 4 para 2 e de 12 para 6, proporcionalmente. Observe que eu montei uma razão com a largura e o comprimento e eu simplifiquei por 2. 4 dividido por 2 deu 2. 12 dividido por 2 deu 6. Mas eu também poderia construir um outro retângulo que fosse semelhante ao retângulo A, como, por exemplo, ou ao retângulo B. Neste caso aqui, eu teria a minha razão ampliada com relação ao retângulo A, e em vez de dividir por 2, eu poderia dividir por 4. Então, ó, 4 dividido por 4 dá 1. 12 dividido por 4 dá 3. Então, eu não poderia construir um outro retângulo reduzido e que eles seriam semelhantes? Vai depender o quê? Se eu reduzo proporcionalmente ou se eu amplio proporcionalmente. Eu não posso fazer aqui, por exemplo, uma redução por 3. Porque o 4 não dá para dividir por 3, mas o 12 tá. O 12 dá, mas não importa. Para que eu faça uma redução proporcional, os 2 tem que dar para simplificar e dividir por 3. Como nesse caso não dá, eu não posso simplificar por 3, certo? Vamos lá. Vocês viram que uma das características principais para a gente descobrir uma semelhança de 2 figuras planas são as suas medidas proporcionais. E aí, temos agora o uso da malha quadriculada, que é um recurso que nos ajuda a identificar a semelhança dessas figuras e outras, além de nos ajudar também na construção delas. Vamos observar uma explicação que eu coloquei aqui sobre malha quadriculada. A malha quadriculada é um recurso de trabalho e sua função é ajudar o indivíduo na observação das formas geométricas e nos desenhos que ela fará a partir das propriedades da figura que observou ou montou no geoplano. As malhas podem ser utilizadas para proporcionar oportunidades de construir desenhos, formas geométricas, ampliação e redução de figuras, proporcionalidade, assimetria, o conceito de área e volume, dentre outros. Então, vocês observem que a malha quadriculada é um recurso de grande importância para o desenvolvimento e entendimento de diversas figuras e suas semelhanças. Então, vamos observar aqui alguns exemplos. Bem, eu tenho aqui 2 malhas quadriculadas, uma desenhada vários triângulos e outra vários retângulos. Para que eu descubra se eles são semelhantes, a malha quadriculada ela é construída por vários quadradinhos, certo? Então, esses quadradinhos nos facilitará o nosso entendimento se elas são semelhantes ou não. Então, por exemplo, para cada quadradinho completo, representa 1 centímetro. Se eu partir esse quadradinho ao meio, vai ser meio, certo? 0,5 para cada parte. Então, eu posso dizer para você que o D e o G são 2 retângulos semelhantes. Por quê? Porque eu digo que o G é uma redução do D e que o D é uma ampliação do G. Vamos ver se isso é verdade? Bem, a minha largura mede 2. Lembrando que eu falei que cada quadradinho completo é 1 centímetro. Então, 2. E o meu comprimento, 4. Aqui eu tenho 4 de largura, olha o dobro da anterior. E tenho 8, olha o dobro da anterior. Então, eu dobrei de tamanho proporcionalmente. Então, elas são semelhantes. No caso do triângulo, você vai observar que o triângulo ele tem as partes completas e as partes que não são completas. E aí você vai contar
os quadradinhos, os completos. E os que tem pela metade, eles são o quê? Eu tenho que juntar duas metades para poder completá-lo e fazer um. E aí a quantidade de quadradinhos que eu tiver, for proporcional ao outro, eu posso dizer que são semelhantes. E assim sucessivamente. Vamos ver outros exemplos que temos aqui. Outros exemplos de figuras construídas que pode existir semelhança ou não entre elas. Neste caso aqui, eu tenho construído dois barcos, uma malha quadriculada, um ampliado e outro reduzido, para que eu identifique se eles são semelhantes. Vamos observar a quantidade de quadradinhos que foi feita aqui, a parte de baixo, e comparar com o daqui. Então, olha só, os completos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De baixo, 7, 8, 9, 10, certo? Só que uma metade com uma metade não completa um quadradinho. Então, 9, 10, né? 11. E essa metade com essa metade não completo mais um? Então, 12. Então, no total, eu tenho 12 quadradinhos completos. Para que o outro barco ele seja proporcional a todas as medidas, tem que estar proporcionalmente. Então, vamos ver aqui. Aqui tem 12 na ampliação. E na redução, eu tenho 1, 2. E a metade, juntando duas metades, completa 1, certo? Então, eu tenho 1, 2, 3 quadradinhos. 3 e 12 são medidas proporcionais. Eu posso pegar 4 vezes 3 e dar 12, certo? Mas eu não posso concluir, porque eu ainda tenho essa parte aqui. Então, vamos observar. Aqui, na ampliação, eu tenho 1, 2. E as metades formam um completo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. E aqui, eu tenho as duas partes formando um, certo? Então, eu tenho o meu barco reduzido, 1 aqui e 3. E aqui eu tenho 4 e 12. Então, ó, 4 vezes 1, 4. 3 vezes 4, 12. Então, são duas figuras semelhantes, pois suas medidas são proporcionais. E assim sucessivamente com as outras. Você vai ter que fazer essas observações. A malha quadriculada te facilita isso. Caso você não saiba a área ou como calcular o procedimento, você utiliza esse recurso da malha quadriculada para identificar a semelhança, ok? Vamos lá, tem um desafio. Esse desafio é o seguinte: vamos exercitar a mente. Observe as figuras na malha quadriculada e responda. Foi o que eu acabei de explicar. Vamos ver se você entendeu. Bem, eu tenho uma figura 1, 2 e 3. Se eu tiver que comparar as outras figuras com a figura 1, será uma ampliação dela e não uma redução, porque se a gente observar aqui, são figuras maiores que a 1, certo? Então, beleza. Se eu comparar a figura 2, eu posso dizer que ela é uma figura semelhante a 1? Vamos ver, lembrando que para que seja semelhante, suas medidas de todos os lados de sua figura tem que ser proporcional. Ou seja, se eu aumento 2 aqui, eu tenho que aumentar em todos os outros lados. Então, observando, olha o meu contorno, não está aumentado proporcionalmente. Por quê? Aqui aumentou 2, mas aqui aumentou 2. Aqui aumentou 2? Não, aqui não aumentou, continuou o mesmo tamanho daqui. Então, eu descarto essa figura porque ela deixa de ser semelhante. Agora, vamos ver se a terceira é semelhante. Aqui eu dobrei o tamanho, dobrei da mesma quantidade, dobrei e assim sucessivamente. Então, quer dizer que a questão 1 é semelhante à questão 3. A questão 3 é uma ampliação da questão 1. Ou a questão 1 é uma redução da figura 3. Então, a gente já pode responder. As figuras semelhantes são 1 e 3, certo? Porque elas aumentam, a figura 3 foi ampliada proporcionalmente. Agora veremos questões da nossa apostila do módulo 7. Aqui está sinalizando a página e a questão. Então, vocês vão observar na apostila de vocês, abrir e resolver essas questões comigo, ok? Vamos lá. A figura que está aqui mostrando duas figuras para a gente comparar a semelhança e
e ver se elas são semelhantes ou não numa malha quadriculada. Só que lembra quais são as características, o que nos facilita a gente entender uma malha quadriculada, duas figuras numa malha quadriculada, é a gente saber calcular, utilizando os quadradinhos dessa malha quadriculada e mostrar se existe proporcionalidade, beleza? Só que a gente não vai contar todos os quadradinhos, a gente já vai fazer uma análise deste lado aqui, este lado impera aqui da questão, da figura, e assim. Então, olha, a gente falou que a metade do quadradinho, se eu juntar duas metades, eu formo um completo, certo? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6 se eu juntar essas duas partes. Aqui eu tenho 1, 2 completo e se eu juntar essas duas partes, 3. Então, ó, 6 e 3. Olha a redução, simplificação pela metade. Agora, se eu contar aqui 1, 2, 3, 4 e aqui 1, 2, olha a redução pela metade, de 4 para 2. Então, eu posso dizer que são duas imagens que são semelhantes proporcionalmente, certo? Agora, o que a gente pode concluir como resposta? As figuras são semelhantes porque a figura 2, que é a pequenininha, é a redução da figura 1, pois suas medidas foram reduzidas à metade, certo? E se fosse o inverso, como a gente poderia colocar? A figura 1 é uma ampliação da figura 2, pois suas medidas aumentaram o dobro, certo? Galera, então vamos lá para a próxima questão. Lembrando que está sendo sinalizada qual é a questão que está sendo resolvida no módulo 7, tá bom? Vamos lá. Observe a figura representada na malha quadriculada abaixo. Então, eu tenho a malha quadriculada e sei como calcular uma imagem construída na malha quadriculada para ver se tem semelhança ou não, certo? Então, vamos lá, olha. São duas fileiras, duas fileiras, duas fileiras, duas fileiras, duas fileiras, certo? Eu tenho aqui 4, eu tenho aqui 6, eu tenho aqui 10. E aqui a mesma medida que tem deste lado aqui. Então, vamos observar as opções que a questão está dando. A questão diz o seguinte: qual das opções representa uma ampliação ou uma redução dessa figura? Também, eu já posso descartar A. Você sabe por quê? Porque, olha só, a A, ela continua ampliada aqui e reduzida aqui. E a gente sabe que uma figura, para ela ser semelhante, ou ela é reduzida por completo, ou ela é ampliada por completo, certo? Então, descartamos a letra A. A letra B, também descartamos, porque ela aqui foi ampliada de forma desproporcional e aqui continua anteriormente. Então, não houve medidas de ampliação ou redução proporcionalmente. Então, temos a letra C e D. A letra C, temos aqui a espessura igual, certo? Mas aqui eu tenho uma altura de 4 quadradinhos. E na anterior do exemplo, são 10 quadradinhos. Então, para que eu reduza, teria que ser 5. E não é este caso. Então, eu já descarto também essa questão. Vamos para cá. Aqui eu tenho 5. Tenho 5. E a redução foi toda proporcional? Sim. Então, quer dizer que a alternativa correta é a letra D, que é uma redução da imagem original da questão. Certo, galera? Espero que vocês estejam entendendo. Vamos para a próxima questão. A próxima questão, eu tenho aqui 2 triângulos. Se você observar, esses tracinhos que estão aqui são os ângulos desse triângulo. E se eu tenho traços iguais, quer dizer que eu tenho ângulos iguais. Então, esse ângulo é esse ângulo de forma reduzida proporcionalmente. Então, tenho medidas semelhantes, certo? Beleza. Então, se eu tenho 3 ângulos e observando as medidas que eu já tenho aqui, comparando com essa, eu posso dizer que são 2 triângulos semelhantes, certo? Aqui é uma redução desse aqui. E este aqui é uma ampliação deste aqui. Por quê? Porque se você observar, ampliando 8 para 16, foi dobrado
as medidas. O 7 para 14 também dobrado, ó, tudo dobrado. Não existe um dobrou, o outro triplicou, o outro quadruplicou. Tudo tem que ser dobrado da mesma forma. Então, nos facilita descobrir quanto mede esse espaço aqui. Se 8 foi para 16, 7 foi para 14, 6 iria para quanto? 12. Muito bem. Então, vamos ver. Se foi isso, qual seria a nossa opção para marcar com relação a esses triângulos que são semelhantes? A letra D. Por quê? Observe que o triângulo 1 tem medidas equivalentes ao dobro das medidas do triângulo. Logo, a medida do terceiro é 2 vezes 6, ou 6 vezes 2, que é igual a 12. Certo? Beleza, galera, vamos lá, dando continuidade e finalizando. Por quê? Obrigado por mais uma vez a gente estar aqui de forma virtualmente, mas eu digo sempre que estamos juntos, tá? Espero que vocês tenham entendido a matéria, a minha explicação e que facilite vocês a desenvolverem o trabalho de vocês na apostila do módulo 7, ok? Que vocês possam concluir todas as atividades, algumas já estão propostas na nossa aula de hoje e as outras vocês consigam concluir com sucesso através da minha explicação e que eu possa ter ajudado vocês no entendimento da matéria, ok? Eu coloquei aqui uma frase que diz: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então pense nisso, seja criativo, estude, desenvolva com sucesso as suas atividades do módulo 7 de Mate 2. Eu confio em vocês, se cuidem, sejam conscientes, fiquem em casa. Nos veremos logo logo. Um grande abraço.